Eu não sou de conversa fiada, e quem me conhece sabe que eu não enfeito história. O que vou contar aconteceu no final da colheita, quando o milho já estava seco e só o vento fazia barulho de verdade. Eu era guri, mas meu pai, o velho Elias, tinha vivido mais de 60 anos naquele pedaço de terra. Ele era caçador de mão cheia. Não tinha bicho que ele não derrubasse e não tinha noite que ele temesse. Até aquela. O medo não tem cheiro, mas tem silêncio. E o silêncio que veio depois daqueles 3 tiros. Esse sim, me assombra. Meu pai sempre disse que o mato respeita quem conhece o mato. Mas o que apareceu na beira do milharal naquela noite não era mato, não era bicho. Era algo que não devia ter corpo. Eu lembro dele voltando pálido, a carabina ainda quente na mão, mas os olhos vazios. Ele não falava nada sobre o que tinha visto, mas eu vi o rastro do pavor nele. Não é a história de um tiro que erra, não. É a história de 3 tiros que acertaram, mas não fizeram som. E o que não faz som quando é atingido por um projétil de calibre grosso? Isso é o que a gente tenta entender até hoje. Ele viu o vulto, escuro, grande, atravessando o campo como se não tivesse peso. Ele mirou no peito, no ponto mais grosso da figura. Apertou o gatilho. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Ele jurava que sentiu o coice da arma nas 3 vezes, mas o que veio em resposta foi só o frio. Nenhum estrondo, nenhum grito, nem mesmo o barulho da bala rasgando o ar ou acertando algo sólido. Nada. O vulto sumiu no lado escuro do campo, silencioso como fumaça. Meu pai ficou lá parado no vento cortante, ouvindo só o batimento descontrolado do próprio coração. Ele me disse: "Filho, o que não faz barulho não é de Deus." E aí que começa o inferno. Porque no dia seguinte a gente foi ver os rastros. E as pegadas da coisa não voltaram para o milharal. Elas vieram direto para cá. Direto para a porta da nossa casa. Um terror que andou na nossa direção e parou onde a gente dormia. Eu quero saber de você. Você já sentiu um medo que não tem explicação? Um que não tem som? Conta aí nos comentários. Eu estava acordado. Não é que eu tivesse insônia, mas a casa velha de madeira estalava muito à noite. E o vento, naquele outono tardio, uivava na chaminé como um animal ferido. Eu ouvi meu pai sair, a porta rangendo baixinho, o som cuidadoso dos coturnos dele na terra batida, e depois o som pesado da carabina sendo carregada. Não era veado, não era porco do mato. Se fosse caça normal, ele chamava o cachorro. Meu pai estava caçando algo que ele não queria que farejasse o cachorro. Algo que ele não queria nem que soubesse que ele existia. Eu me levantei e fui espiar pela fresta da janela. A lua estava quase cheia, banhando o milharal seco numa luz prateada e doentia. O milho alto, mesmo seco, parecia se mover sozinho com as sombras. Foi quando eu vi. Não era uma sombra projetada, era uma mancha de escuridão que parecia absorver a luz da lua. Mais alta que um homem, magra, mas com uma largura que não parecia de gente. Não andava, deslizava. Estava indo do lado leste do campo em direção à pequena clareira onde a gente guardava o trator. Meu pai estava escondido atrás de um monte de sacas vazias. Eu vi ele levantar a arma, firme como sempre. Ele estava calmo. Meu pai nunca ficava agitado na hora do tiro. Ele tinha uma precisão que dava inveja. A mancha continuava se movendo, lenta, sem pressa. Eu prendi a respiração, esperando o estrondo que faria o chão vibrar. Esperei o clarão do tiro. Nada. Eu franzi a testa na janela, pensando se a arma tinha falhado. Meu pai estava ali, visível para a coisa, mas ele não parecia preocupado em se esconder. Eu vi o ombro dele recuar levemente, o movimento sutil do coice. A carabina tinha disparado. Eu sabia disso. Eu conhecia aquele movimento. Mas o silêncio era absoluto. O vento continuava a assobiar, mas não havia a detonação. A figura escura nem sequer hesitou. Continuou deslizando. Meu pai repetiu o movimento. De novo, o coice. De novo, o...
Silêncio total. Meu corpo gelou antes mesmo que eu pudesse entender o que estava errado. Não era só o barulho do tiro que faltava. Era o som do impacto. Se a bala tivesse atingido algo, teria que haver um som seco, um rasgo, algo. Eu vi meu pai repetir a ação uma terceira vez, quase desesperado. O terceiro coice na escuridão. O terceiro, silêncio sepulcral. A mancha escura, como se tivesse se cansado do jogo, simplesmente afundou na sombra profunda da mata que margeava o final do milharal. Desapareceu como se nunca tivesse estado ali, sem pressa, sem correria. Eu voltei para a cama, tremendo, antes que meu pai voltasse para casa. Eu sabia que algo havia mudado para sempre naquela noite. O tiro falhar é ruim. O tiro acertar sem som é o fim do mundo. Eu ouvi a porta fechar devagar e o ranger da madeira na sala. Meu pai não acendeu a lamparina. Ele entrou no quarto no escuro e ficou parado. Eu fingi estar dormindo, respirando fundo e devagar, mas meu corpo tremia debaixo do cobertor de lã. Pesada. Ele estava pingando de suor, apesar do frio cortante da noite. Eu senti o cheiro forte de pólvora velha misturada com suor e medo. Ele tirou os coturnos, sentou na beira da cama e passou longos minutos esfregando o rosto com as mãos calejadas. Ele parecia ter envelhecido 10 anos naquele momento. Finalmente, ele sussurrou para si mesmo, mais alto o suficiente para que eu ouvisse. Não tem buraco, não tem som. Eu sabia que ele estava falando das balas. A munição dele era de ponta oca, de alto impacto, projetada para explodir ao contato e derrubar um touro. 3 delas teriam destroçado o que quer que fosse, e não havia buraco no chão, na vegetação, nem mesmo no ar. Ele tinha atirado no vazio que se movia. Eu não consegui me segurar. Eu me virei e perguntei, a voz embargada, "Pai, o que era?" Ele demorou para responder. Sua voz era um rouco que eu nunca tinha ouvido. "Era só a escuridão, filho. Uma escuridão alta que caminhava." Ele se recusou a dar um nome, a dar uma forma humana ou animal àquilo. Dizer que era um bicho, mesmo um bicho estranho, tornaria a coisa menos assustadora. Mas ele sabia que não era biológico. Ele levantou e acendeu a lamparina na mesa de cabeceira. A luz fraca revelou seus olhos injetados e a linha de suor frio descendo pela testa. Ele pegou a carabina, abriu o ferrolho e inspecionou. Ele tinha certeza que as 3 balas tinham saído. O tambor estava vazio nos espaços onde ele tinha apertado o gatilho. O mecanismo estava perfeito. Mas onde estavam as balas? Um tiro de carabina daquele calibre faz um ruído que viaja quilômetros. O recuo é violento. A energia liberada é imensa. Tudo isso aconteceu para meu pai. O coice, a queima da pólvora, a ejeção do projétil. Mas nada disso atingiu o mundo exterior. Para o mundo, para a coisa, para mim que estava a 200 metros, foi como se ele tivesse apertado um botão mudo. Ele me olhou. E o medo que eu vi não era o de um homem que enfrentou a morte. Era o de um homem que enfrentou a anulação. Ele disse, "Eu acertei." Eu sei que acertei o peito dele 3 vezes. Eu senti na coronha. Ele respirou fundo, tentando retomar o controle que o mundo tinha lhe tirado. "Filho, eu não errei o tiro. O tiro é que não existiu. É como se a coisa tivesse sugado o som, o impacto e a própria existência do projétil." Ele guardou a carabina, não no cofre, mas debaixo da cama. Ele me proibiu de ir ao campo antes do sol nascer. Ele queria ir sozinho. Mas o que ele procurava no dia seguinte não era o rastro da caça. Era o rastro de que o mundo ainda fazia sentido. A noite não passava. Eu estava deitado, mas não dormia. Meu pai estava na sala, sentado na poltrona de balanço. Ela não balançava. Ele estava imóvel, olhando para a porta da frente. A gente morava longe da estrada principal. Longe o suficiente para que qualquer som estranho fosse motivo para pegar a arma. Mas o silêncio naquela noite era pior que qualquer barulho. Era um silêncio forçado, como se a floresta inteira tivesse prendido a seto, respiração,
Eu sentia na pele que a coisa não tinha ido embora. Ela só tinha saído da vista. Pensei no milharal. Ele era a única proteção entre a nossa casa e a mata. Se aquela figura escura pudesse anular o impacto de 3 projéteis de alto calibre, o que era uma porta de madeira para ela? Eu levantei e fui beber água na cozinha. Meu pai nem sequer piscou quando eu passei por ele. Os olhos dele estavam fixos na escuridão do lado de fora. A lamparina na sala criava um círculo de luz fraca, mas eu sentia que a escuridão do lado de fora estava forçando o limite, como um peso invisível. Na cozinha, olhei pela janela. Nada. Apenas a lua prateada e a neblina que começava a subir do campo, engolindo a parte baixa da plantação. A neblina não era normal. Era densa, rápida, parecia fumaça de gelo. Eu voltei para a sala. Pai, a névoa está subindo muito rápido, eu disse, tentando manter a voz calma. Ele balançou a cabeça sem tirar os olhos da porta. Não é névoa, é frio. Ele se referia a um frio que não era climático. Um frio que vinha de dentro para fora, que parecia gelar os ossos e a alma. Era o frio da ausência de vida. Eu me sentei no chão, perto dos pés dele. Estávamos em silêncio por horas. O relógio cuco da sala quebrou o silêncio às 3 da manhã. 3 badaladas perfeitas. Depois, silêncio total. Meu pai se encolheu levemente ao som das badaladas. 3. O número que selou nosso destino naquela noite. Eu queria perguntar por que ele não ligava a luz elétrica, por que ele não pegava a espingarda calibre 12 também. Mas eu sabia a resposta. Não adiantaria. Se o objeto que ele atirou pudesse absorver a energia balística, o fogo e o chumbo seriam inúteis. Estávamos vulneráveis. O terror não era lutar contra a coisa. O terror era saber que não se podia lutar. O único refúgio era esperar o sol. A luz do dia, na nossa mente simples, era a única coisa que poderia afastar o que andava no escuro. Enquanto esperávamos, o vento lá fora mudou. Deixou de uivar para sussurrar. Parecia arrastar algo pesado no milharal. Mas era só a audição pregando peças. Não havia som, apenas a sugestão dele. Eu olhei para o relógio. 4:30 da manhã. A eternidade. Assim que o primeiro fio de luz cinzenta apareceu no horizonte, meu pai levantou. A rigidez do corpo dele era visível. Ele pegou a carabina, mas não a carregou. Ele a levou como se fosse apenas um pedaço de ferro pesado. Vamos ver o estrago, ele murmurou, e eu o segui. O cheiro lá fora era estranho. Não era cheiro de mato ou de orvalho. Era um cheiro metálico, como se a terra tivesse sido tocada por algo enferrujado e frio. Um cheiro de ozônio queimado. Fomos primeiro para onde ele tinha atirado. O chão estava intacto, não havia cápsulas de bala. Nem mesmo um rastro de onde a terra tivesse sido atingida. A pólvora queimada na boca do cano era a única prova de que a arma tinha disparado. Meu pai suspirou, o ar pesado de resignação. Ele parou e olhou para o milharal, onde a figura escura tinha desaparecido. Se aquilo absorveu o som, também absorveu o rastro de impacto, ele disse. Mas aí ele inclinou a cabeça, olhando para baixo, no chão úmido da beira do campo. A neblina tinha baixado e a terra estava macia. E lá estavam, as pegadas. Não eram pegadas de bicho. Eram longas, estreitas e estranhamente planas, como se a coisa não tivesse calcanhar. O mais perturbador era a profundidade. Eram muito profundas, como se a coisa pesasse toneladas, mas não havia a perturbação da lama ao redor. Apenas o afundamento limpo. Eram pegadas impossíveis para o corpo que vimos, que parecia deslizar. Meu pai se ajoelhou e passou a mão perto de uma delas. O chão estava gelado, muito mais frio do que o restante da terra. O rastro não voltava para a mata. Ele vinha do milharal, de onde a figura havia se movido durante os tiros, e se voltava diretamente para a nossa casa. Meu pai começou a seguir o rastro, passo a passo, eu logo atrás. Ele andava lentamente, como se a cada passo estivesse confirmando a pior das suspeitas.
O rastro era direto, sem desvios, passando reto por arbustos e pedras, ignorando o caminho natural. Era um rastro de propósito. Não era uma fuga, era uma visita. A criatura não tinha fugido das balas. Ela tinha se cansado da distração e decidido dar a volta para investigar de onde vinha o ataque. E o ataque vinha da nossa casa. A cada metro que percorríamos, o cheiro metálico ficava mais forte. O terror mudou de forma. De um medo distante do desconhecido na mata, ele se transformou em um pavor íntimo, doméstico. A coisa estava nos investigando. Ela sabia onde a gente morava, e ela não tinha pressa. A cada 10 passos, a tensão em meu pai aumentava. O caminho das pegadas era cruelmente direto, passando pela cerca quebrada dos fundos, ignorando o velho poço e cortando o pequeno jardim de ervas que minha mãe mantinha. A coisa estava demonstrando um desinteresse total pelo ambiente natural, focando unicamente no alvo, a habitação humana. As pegadas eram tão nítidas, na lama que pareciam ter sido impressas por um molde de ferro quente. Elas não mostravam deslize, nem erro, eram passos firmes de algo que estava determinado. O que nos aterrorizava era a ausência de garras ou dedos definidos. A impressão era quase de um pé humano grande e descalço, mas completamente plano, sem a curvatura normal. A criatura tinha peso suficiente para afundar na terra úmida, mas à noite ela se movia como uma pena. Era uma contradição física que gritava, não natural. Meu pai parou abruptamente quando o rastro entrou na área de cascalho perto da varanda. Ali, o cascalho estava revirado, as pequenas pedras esmagadas em pó, o que confirmava o peso da criatura. Eram rastros que não pertenciam a um animal terrestre, não podiam ser. Eram de algo que desafiava a gravidade quando queria e a utilizava como martelo quando lhe era conveniente. Ele se virou para mim, o rosto cinzento. A coisa não se escondeu. Ela veio ver quem estava atirando nela. Era a única explicação possível para a trajetória. A figura não sentiu dor, não sentiu medo, mas sentiu curiosidade ou talvez uma ofensa. E o rastro era a resposta dela. Uma resposta calma e metódica. Ele seguiu os passos até a base da varanda. O medo me apertou o peito. Eu estava quase esperando ver a criatura ainda ali, parada, esperando a gente. Mas só havia o ar frio da manhã e o cheiro metálico que agora era quase insuportável. Meu pai subiu os degraus de madeira. O rastro da criatura estava lá também, profundas no verniz gasto, como se a madeira fosse argila mole. A varanda estava protegida da chuva e do orvalho, mas as pegadas estavam úmidas, não de água, de uma umidade escura e viscosa. Ele tocou a marca com a ponta do dedo. O líquido era gelado, e quando ele cheirou, ele fez uma careta de náusea. Não é sangue, não sei o que é, mas tem um cheiro de ranço. Eu olhei para a porta de entrada, forte com tranca dupla. Eram ali que as pegadas paravam. Não continuavam para os lados, nem para os fundos. O rastro terminava exatamente na soleira da porta. As últimas pegadas eram as mais nítidas. Elas estavam espaçadas de forma estranha, como se a criatura tivesse hesitado por um instante na frente da entrada, ou talvez estivesse apenas medindo a distância entre ela e o interior da casa. Uma das pegadas estava levemente virada para o lado, como se o ser tivesse parado, olhado para a maçaneta e depois continuado seu movimento. Meu pai e eu ficamos parados na frente da porta, olhando para o chão. Ele estendeu a mão lentamente e tocou a madeira. A porta não estava arrombada, não havia arranhões visíveis, nenhuma marca de força bruta, o que aumentou o nosso terror. Se a criatura podia anular balas, ela não precisava de força para entrar. Ela precisava de permissão ou de tempo. Meu pai olhou para mim com uma expressão de horror. Eu pensei que ela tinha tentado forçar, mas não é isso. Ele apontou para a parte inferior da porta, perto do batente. Ali havia uma marca.
Não era uma pegada, mas uma linha fina, quase imperceptível, que corria horizontalmente pela madeira. Parecia um corte feito por uma lâmina afiada, mas em vez de cortar a madeira, parecia ter derretido ela levemente, deixando um rastro de madeira escurecida e resinosa. Era a altura do quadril de um homem adulto. Meu pai passou a mão sobre a marca. A resina estava fresca e o cheiro metálico exalava dela. Ela marcou a casa. Ele sussurrou. Ela deixou o cheiro. Não precisa entrar. Ela já sabe o que tem aqui dentro. O pânico silencioso nos atingiu simultaneamente. O que quer que fosse tinha passado a noite inteira lá fora, estudando, e ao ser atacado, ele fez questão de deixar sua marca de volta. Um aviso. A coisa não precisava nos matar para vencer. Ela precisava apenas nos deixar saber que podia. Meu pai abriu a porta devagar. O trinco girou sem resistência. O interior estava escuro e frio, apesar de ser dia. A casa parecia ter se transformado em uma câmara frigorífica. Entramos com as armas em punho. Eu com a espingarda 12, que meu pai finalmente tinha me deixado pegar. A casa estava exatamente como a havíamos deixado, mas a atmosfera estava pesada. Não havia sinais de luta ou roubo. Nenhuma gaveta aberta. Nada fora do lugar, exceto por um detalhe na sala de jantar. A gente tinha uma foto antiga da família, emoldurada em um pesado porta-retrato de carvalho. Ela estava sempre na lareira. O porta-retrato estava no chão, virado para baixo. O vidro não estava quebrado. Pai pegou o retrato e o virou. A fotografia de minha mãe e eu, quando eu era criança, estava intacta. Mas no canto superior, onde estava o rosto de minha mãe, havia um pequeno círculo escuro, como se alguém tivesse tocado o papel com um dedo sujo de graxa. Não era sujeira comum. Era o mesmo líquido viscoso e escuro das pegadas da varanda. O toque na foto era pessoal. Era a prova de que a criatura tinha entrado, parado, olhado a imagem da nossa família e deixado sua assinatura, não para nos ameaçar fisicamente, mas para nos atingir na memória, no mais íntimo. Meu pai limpou a marca no rosto da minha mãe com a ponta do dedo. Ele estava tremendo de raiva contida e horror. Ele inspecionou o restante da casa, mas o resto era normal. A criatura entrou, marcou a foto e saiu, tão silenciosa quanto chegou. O que levanta a pergunta: como ela abriu a porta sem quebrar o trinco? E mais importante, como ela nos atravessou, a mim e a meu pai, sentados na sala, a poucos metros da lareira, sem fazer o menor ruído? O silêncio que acompanhou os tiros na noite anterior não era um evento isolado, era a própria natureza da coisa. Ela se movia no silêncio, existia na ausência de som. Ela podia ter passado por nós enquanto esperávamos o sol. O pensamento era insuportável. Estávamos ali, vulneráveis, sentindo o medo gelado, e ela estava em nossa casa, a poucos metros, fazendo o que queria. A gente não conseguia mais ficar ali. Meu pai ligou o carro e carregamos o essencial: comida, algumas roupas e, claro, as armas. Ele não disse para onde iríamos, apenas que precisávamos sair de lá agora. O rastro da criatura não terminava na soleira. Ele voltava em passos idênticos para fora. Ela tinha andado em linha reta de volta para o milharal e de lá, sumido na mata densa. Uma saída limpa, perfeita, como se estivesse apenas concluindo uma inspeção de rotina. Enquanto eu fechava a porta da frente, com cadeados adicionais que eu sabia serem inúteis, meu pai parou e olhou para a floresta. Ele não tinha mais medo de ser atacado. Ele tinha medo do retorno. O terror não era que ele estivesse lá fora, mas que ele agora sabia o caminho de casa. Ele sabia onde a gente dormia, onde a gente guardava as fotos. Ele tinha mapeado nosso íntimo. Aquele dia, nós deixamos a fazenda, vendemos tudo apressadamente e nunca mais voltamos. Meu pai tentou explicar o caso para o xerife, mas ele não tinha como comprovar a história das balas absorvidas ou das pegadas frias.
As pegadas sumiram com a chuva daquela tarde. A única prova era o terror em nossos olhos e o pequeno círculo escuro no rosto de minha mãe na foto, que meu pai nunca conseguiu limpar. Ele mantinha a foto guardada, como um talismã de aviso. Ele nunca mais caçou. Ele passava os dias olhando pela janela, esperando o som que ele sabia que não viria. Porque o que nos encontrou naquela noite não faz barulho. Nós tentamos recomeçar a vida numa cidade pequena, longe do campo, mas o silêncio nunca nos deixou. Meu pai morreu 2 anos depois do incidente, de um ataque cardíaco fulminante. Eu estava ao lado dele. Ele não estava dormindo. Estava olhando fixamente para o canto do quarto e seus olhos se arregalaram. Ele tentou gritar. Eu vi a garganta dele se contorcer, mas não saiu som. A última coisa que vi no rosto dele não foi a dor, mas o horror de uma confirmação silenciosa. Eu sei que ele viu. Ele viu a criatura, e ela veio buscar o som que devia aos 3 tiros. Eu passei o resto da vida tentando entender o que aconteceu no milharal. Se era um portal, se era algo extradimensional, ou se era simplesmente uma forma de vida que operava sob regras de física que não conhecemos. Os 3 tiros foram disparados, o coice foi sentido, a pólvora queimou. Mas o som e a energia de impacto foram roubados. O que sobra de um tiro sem som? A intenção, e a intenção de ferir foi o que a criatura absorveu, transformando-a em uma busca pessoal. Ela veio até nós não para nos matar, mas para nos fazer sentir o mesmo silêncio que ela impôs à nossa arma. A marca na foto, o toque gelado, o cheiro metálico na varanda. Eram presentes de um ser que não precisava de violência para demonstrar poder. Precisava apenas demonstrar onipresença. Eu ainda tenho a carabina. Ela está no cofre, perfeitamente limpa. Eu a inspeciono de vez em quando. Se eu fechar os olhos e apertar o gatilho, eu ainda sinto o coice. Mas eu sei que o mundo lá fora não escutaria nada. Isso é o verdadeiro horror. Viver sabendo que existe algo que você não pode lutar, algo que não pode ser atingido, algo que atravessou seu maior escudo e te deixou apenas com a certeza de que ele sabe onde te encontrar. Não procurem o que não faz barulho, porque quando você o encontra, o silêncio que se segue é o único epitáfio que você vai ter. Eu estou em casa agora, e o vento no telhado não está uivando como um animal ferido, está apenas sussurrando, e ele está ficando cada vez mais frio. Olhem suas portas, olhem seus cantos, e lembrem-se, se você ouvir um tiro e não ouvir o impacto, a caçada inverteu. E agora você é a presa.